Fala Tocados, meu nome é João Lima, estou aqui para dar continuidade à nossa série 4 chaves para mantermos e termos uma adoração relevante, profunda e intensa diante de Deus da nossa sociedade. Já peço para que você curta, comente aí embaixo o que Deus tem soprado no teu coração e compartilha ou marca algum amigo nos comentários para que ele possa andar conosco em uma certa profundidade e assim expandir o reino dentro dele também. Peço para que você pegue sua Bíblia, uma agenda com caneta e água, para que você possa nos acompanhar e anotar tudo que Deus sopra no teu coração. Vamos orar? Espírito Santo, eu te louvo e te engrandeço. E a minha oração é para que o Senhor explique-nos toda a verdade que está em Cristo Jesus. Que o Senhor traga luz, traga revelação e uma reflexão sobre tudo que o Senhor pensa sobre o reino para esta geração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria ler com vocês o primeiro versículo, que está em João, capítulo 1, 11 e 12. Tá bom? Nós iremos trabalhar, a primeira chave é metanoia, uma mudança de órfão para filho. Nós iremos trabalhar esta primeira chave. Eu queria ler com vocês João, capítulo 1, 11 e 12. Diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando João usa a palavra direito, ele está falando de algo judicial mesmo. Existia uma causa que nos separava de Deus. Essa causa é o pecado original lá no Éden, que Adão cometeu junto com sua esposa. E esse pecado trouxe uma consequência judicial. Qual é a consequência judicial? Deus tinha dado ordem para ele, para ambos, e eles não obedeceram. Sendo assim, houve uma consequência, que é separação, tá bom? Morte física e espiritual e condenação. Essas são as três maiores consequências que o pecado original causou na humanidade. E em Jesus, e em Cristo, ele vem com uma proposta diferente. Diz assim, Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então o pecado nos separou de Deus, e em Cristo ele cumprindo os profetas, a lei, ressuscitando ao terceiro dia, não sendo achado nele pecado, assim ele, por sua graça e pela redenção de sua proposta, de seu propósito para a humanidade, nos tornou filho. Amém? Cristo pagou a nossa dívida. Em Colossenses 2, 14 e 15, fala muito bem sobre isso. Fala assim: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e a autoridade, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O resumo da ressurreição de Cristo é nos tornar filho pagando nossa dívida. Então, Paulo fala muito bem sobre isso, que nós tínhamos uma dívida por causa do pecado original, e o pecado original nos causou separação de Deus. Então, lá no Éden, Deus andava com Adão. A Bíblia relata que Deus, toda viração da tarde, ele ia lá ver onde Adão estava. Ele ia lá conversar com Adão. A Bíblia relata que Adão conversava com Deus de uma forma muito íntima, mesmo quando Deus tinha dado ordem para ele, ó, faça isso, governe e tal, você nasceu para governar, você nasceu para dominar, isso tudo aqui é teu, porém existe uma árvore que você nem sequer pode tocar, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus tinha dito isso para Adão. Adão cai num sono profundo, Deus faz com que Adão caia num sono profundo, e Deus de Adão traz a sua esposa, Eva. E temos o costume de dizer que a Eva é a maior causadora desta desorganização no mundo, e não é verdade. Para mim, Adão tem uma maior culpa, embora não poderíamos dizer se esse aqui tem mais culpa, esse aqui pecou mais, o pecado esse é maior outro. Mas contextualizando pela história, Adão tem uma culpa maior, porque Deus tinha dado uma palavra para Adão e ele não passou para sua esposa, né?
E Eva come do fruto, sendo tentada pelo diabo, o diabo a enganando. Porém, mesmo quando ela cai, lá tem uma palavra profética que apontava para o Cristo. Deus dá uma sentença para a serpente, dá uma sentença para a mulher e fala que de ti, mulher, sairá um que pisará a cabeça da serpente. E ali começa todas as profecias acerca do Cristo. Moisés fala, Abraão fala, Jacó fala, e tantos outros profetas, principalmente o profeta mais messiânico que é Isaías. Ele começa a falar coisas muito profundas acerca de Cristo. E Jesus nasce, cumpre toda a lei, cumpre todas as profecias, nasce de uma virgem, enfim. E pega toda a nossa dívida, como a Bíblia relata em Colossenses, prega na cruz aquela dívida que nós tínhamos. E se ele não tivesse ressuscitado, tivesse apenas pregado na cruz e não tivesse ressuscitado, não teria sentido a nossa fé nele. Porém, ele ressuscita ao terceiro dia. E isso é público. Os discípulos viram a sua ressurreição. A Bíblia fala no Evangelho de João, se eu não me engano, que muitos mortos naquele dia foram vistos na cidade. A Bíblia relata que houve quando ele morreu, houve um terremoto na cidade. Houve uma escuridão na cidade, mas ele ressuscita ao terceiro dia, e quando ressuscita ele vai ao encontro dos seus discípulos e passa até 40 dias com os discípulos. Fala que até teve fome e se alimentou enquanto ressuscitou, enquanto ressurreto naquela cidade. Então Cristo pagou a nossa dívida, levando os nossos pecados. Cristo pagou a causa. Jesus pegou a causa que nos separava, pregou na cruz e ressuscitou, vencendo o diabo. E a Bíblia fala em Efésios, em Hebreus, na verdade, que ele tomou a chave do império da morte do diabo. Em Hebreus 2, se não me engano, 2,14. Ele tomou a chave do império da morte do diabo. Então Jesus cumpriu tudo para nos tornar filhos de Deus. Jesus cumpriu toda a lei e o profeta e ressuscitou ao terceiro dia para ser a ponte que nos liga ao Pai. Jesus fez isso. Jesus nos tornou filhos por direito. Então o diabo não tem mais força para acusar você, dizendo que você é órfão. A sociedade, ninguém mais pode tirar este direito que você tem. Quando ele morre, o véu do templo é rasgado. Mais lá na frente nós iremos falar sobre isso. O véu do templo é rasgado e como uma simbologia de a porta está aberta para vocês entrarem. Então Cristo abriu a porta, Cristo chutou a porta, eu costumo falar que Cristo chutou a porta da paternidade e nos tornou filho. Por direito. Então você tem esse direito de ser filho. Você tem que mudar esta mente, tirar esta mente de órfão. Muitas das vezes, quando nós temos dificuldades na infância com o nosso pai e o nosso pai não nos apresenta a filiação que temos em Deus, nós temos dificuldade de ver a paternidade que há em Deus. Porém, esta mente tem que ser mudada. Você tem que entender, tem que viver a filiação que Cristo proporcionou para você. Cristo é a ponte que nos liga à filiação. E o Espírito Santo é a garantia que temos de sermos filhos de Deus. Tá bom? Nós somos filhos de Deus. Eu queria ler mais um versículo com vocês, que é Isaías 53:11. Diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías, como eu disse, um profeta messiânico, ele começa a falar disso. E diz que Cristo olhará o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Quando Jesus está sendo batizado lá no Rio Jordão, com João Batista, tem um relato que a pomba desce sobre ele, sobre Jesus, e Deus fala lá: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus fala isso e muita gente escuta. A mesma coisa que ele está dizendo agora para a gente. O que Isaías está relatando, vendo o Messias, ele vai olhar para você e vai dizer: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você não é mais órfão, você é filho de Deus. E como filho, você tem a herança que Cristo lhe deu também, que é a herança do Pai. Tá bom? Peço para que você continue nos acompanhando, curta, comenta e compartilhe esse vídeo. Em nome de Jesus, que Deus possa soprar a revelação de sua palavra no teu coração. Amém.